Mas como eu já sou formado há 42, eu já trabalho, na verdade, na área há 42 anos e sou formado há 30 e tantos, a gente já passou por um bocado de trabalho aí, né? Dá aula em um monte de lugares também, sou colega da professora Ana Rosa há muitos anos, é melhor a gente não entrar nesses detalhes também, né, dona Ana? Por favor, sem comentários. Mas nós já nos conhecemos há muitos anos, já demos aula há muito tempo juntos, e eu trabalho dando aula também para a área de engenharia, na área de engenharia, nas áreas de tecnologia também de sistemas e tal, e trabalhamos falando também sobre como é que é trabalho de engenharia, dando palestras sobre isso, dando palestras sobre engenheiros e dando palestras sobre engenheiros em bancos. Por que eu falo sobre a engenharia nos bancos? Porque hoje o maior utilizador de mão de obra de engenharia são os bancos, por incrível que possa parecer, mais do que as indústrias ou as empresas de engenharia, né? Por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui. Mas a gente vai falar um pouco sobre engenharia, né? Primeiro, quais são as características das engenharias de uma forma geral, né? Eu acho que todos já ouviram falar, ou sabem o que é um engenheiro, né? O que um engenheiro, pelo menos as principais engenharias civil, mecânica e tal faz, né? Química e assim por diante faz, mas tem muitos tipos de engenheiro, como a gente vai falar. Mas quais são as características que são dominantes para todas as engenharias, né? O engenheiro, normalmente, tem que ter domínio sobre tecnologias, principalmente novas tecnologias. Por quê? Porque o engenheiro é pago para ver um problema ou um conjunto de problemas e dar uma solução tecnológica. É isso que faz o engenheiro, em suma, tá? Além disso, ele tem que ser pragmático. Eu tenho que sair de um lugar A e chegar no lugar B, né? Sair de um problema e chegar na solução. E a solução tem que ser uma solução que resolva o problema inicial. Então, todo engenheiro tem como característica o pragmatismo, né? Ele é comprometido com este desenvolvimento, né? Essa análise de um problema até chegar numa solução viável e factível, ok? Nesse ponto, o engenheiro é um cara que também faz com que as tecnologias e as ciências evoluam. Ele ajuda na evolução do conhecimento do ser humano. Ok? Até aí? Tudo bem? Por enquanto, tudo certo. Ok. Tudo certo. Beleza. O engenheiro tem que estar sempre à frente do tempo dele. Por quê? Porque a ideia é, às vezes, desenhar uma solução que ainda não existe. Então, um dos trabalhos interessantes do engenheiro é pensar em algo criativo ou algo disruptivo. Todo mundo sabe o que é algo disruptivo? Sim ou não? Não. Ok. O que é disrupção? Disrupção é a análise de um problema cuja solução ainda não existe dentro de um padrão que é convencionado hoje e o desenho de um processo que seja inovador a ponto de matar o conhecimento que nós temos hoje de um determinado assunto. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Alguns engenheiros civis, há mais ou menos 30 anos, estavam com um problema sério, mais ou menos 30 anos, não, um pouco mais de 30 anos, quase 40 anos, para terminar um trecho da barragem de Itaipu, ok? Só que a estrutura de ferragem era muito complexa
dava muito trabalho para fazer, e não dava para ficar esperando o concreto, pedindo para o concreto não secar embaixo dessa ferragem, para depois eu encher mais uma laje de concreto. Porque o concreto vai curar, ele vai secar e acabou. Ok? O que eles descobriram? Que, lógico que com teste, tentativa e erro, uma série de química, uma série de engenharia e assim por diante, eles descobriram que num determinado tipo de cimento, com um determinado tipo de aditivo, se eu enchesse com 2 ou 3 metros de água sobre o concreto ainda não curado, ele demorava dias para curar. Só que quando eu tirasse a água gelada e esse concreto começasse a tomar contato com o oxigênio do ar, ele curava mais lentamente, mas curava rápido. Bem mais rápido do que com água. Então, eles descobriram uma maneira de fazer o seguinte: eu faço uma laje de 4 ou 5 metros de concreto por uma centena de metros de extensão, então vão milhares de toneladas de concreto num lugar desse. Depois eu encho de água gelada e vou mantendo a água gelada enquanto eu subo a ferragem em cima da estrutura de ferragem das pontas de ferro que eu deixei, vou soldando novas estruturas até essa estrutura de ferro chegar a 4 ou 5 metros de altura. Eu levo uns 2 ou 3 dias para fazer isso, com centenas de soldadores lá no meio, pendurados nos andaimes, sobre a água. Ok? Depois, o que é que eu faço? Dreno a água e encho mais 3 ou 4 metros de concreto, até ficar só a ponta dos ferros de novo para cima. Aí eu monto outra plataforma, né? Encho de água esse trecho e começo a soldar ferro para subir mais um trecho de 3 ou 4 metros. E assim eu consigo fazer uma barragem com centenas de milhões de toneladas de concreto e não ter rachadura no meio do caminho. Olha que legal. Vamos ver uma outra característica? Eu preciso... Isso é legal, porque é uma coisa que vocês vão ver aqui. Como é que eu testo um caixa eletrônico de banco? Você sabe, Aninha? Antigamente... Não sei não. Eu pergunto pro Brassi. É interessante isso aqui. Imagina um Itaú que tem, só para você ter uma ideia, 17 modelos diferentes, não, 17 não, minto, 13 modelos diferentes de caixa eletrônico na rua. São 300 e tantos mil caixas eletrônicos dentro da rede do Itaú, espalhados pelo Brasil inteiro. Mas só tem 13 modelos diferentes. Ok? Até aí? Só que, para eu testar essa desgraceira toda, eu precisava ter 16 caras com a barriguinha no terminal lá 8 horas por dia, depois sai esse grupo, entra mais 16, 8 horas por dia, testando, porque tudo que eu faço de alteração, eu sou obrigado a testar nos 16 modelos diferentes, nos 13 modelos diferentes. Por quê? Porque imagina se algum programador programou lá uma modificação na aplicação do caixa eletrônico, e aí algumas centenas ou alguns milhares que tem aquele determinado modelo simplesmente não funcionam. Eu atualizo o campo, né? Quando eu atualizo no campo, né? Nos caixas eletrônicos instalados a aplicação, alguns milhares param de funcionar. Então, como é que eu testo? Antigamente, eram 16 pessoas por grupo, por período de 8 horas. Então, eu tinha 48 pessoas com a barriguinha no terminal testando coisas, né? Para ter certeza que a aplicação que eu mudei está legal, né? E eu posso atualizar todos os 300 e tantos mil caixas eletrônicos no campo, que a gente fala, né? Nos caixas instalados. Ótimo. Só que aí eu tenho que ter 50 neguinho. Aí neguinho sai, aí neguinho tem dor de barriga, aí o neguinho faz errado, porque é gente que faz errado.
Então, o que é que nós fizemos? Criamos robôs, braços mecânicos, que a gente vai ver aqui. Nossa empresa cria robôs que testam essas coisas. Robôs que fazem tudo que o humano faz. Ele enxerga, ele lê, ele vê os resultados, ele consegue ler uma tela, ele consegue digitar a senha, digitar valor, ele consegue pegar um envelope e botar lá no depósito. Tudo isso ele faz. Porque aí, ao invés de ter 50 pessoas lá, num negócio extremamente insalubre, imagina o cara de pé 8 horas por dia, digitando, tirando foto, imprimindo, digitando, olhando o texto, pelo amor de Deus, né? Coitado do cara. Eles tinham o maior problema lá com lesão por esforço repetitivo, porque o cara tinha que ficar ali 8 horas por dia, né? Então, o que acontece? A gente cria robôs para teste dessas coisas. Só para dar uma dimensão, pessoal, do quanto a engenharia é disruptiva, né? Ela consegue olhar coisas que hoje são feitas de um jeito e conseguem modificar de tal maneira esse jeito de fazer as coisas que o jeito anterior passa a não fazer mais sentido. Ok? Até aí? É isso que é disrupção. Vamos lá. Além disso, ele precisa ter um negócio chamado agilidade, né? Ele precisa ser ágil. Não adianta eu falar, eu vou resolver o seu problema, Cineide. Mas, Cineide, se eu demorar 100 anos para resolver o seu problema, eu não resolvi nada, né, Cineide? Então, não adianta também ter soluções mirabolantes que só vou ter resolução daqui 100 anos. Eu tenho que pensar em alguma coisa que resolva o problema agora. Nem que seja o ótimo é inimigo do bom, né? Eu faço alguma coisa boa agora para transformar numa ótima daqui a pouco. Mas a ideia é ser flexível, ser criativo, para que eu adapte-me aos meios que eu tenho para realizar as minhas necessidades. Agora mesmo, eu acabei de vir de uma obra que eu estou executando, né? E a gente precisava fazer lá alguns cortes de algumas madeiras e de um drywall. Ao invés de comprar uma ferramenta, a gente construiu uma ferramenta lá. Então, a gente pegou o que tinha, fez uma ferramenta, e a ferramenta hoje corta o que eu preciso. É legal, né? Isso é engenharia, qualquer engenharia. Lógico, que para tudo isso, o engenheiro tem que estar extremamente ligado em tecnologia, ligado nos novos conceitos, nas novas coisas, nos novos jeitos, porque ele pode dar o salto além, né? Alguém está fazendo diferente e ele consegue pegar isso e transformar em algo mais diferente ainda, porque ele tem uma necessidade qualquer. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente hoje faz também projeto, aí é o meu hobby, né? De, por exemplo, trabalhar com o Google Home, com o Alexa e tal, para fazer coisas de inteligência artificial. Além disso, para controlar tudo que eu tenho em casa. O que a gente chama de automação residencial, né? Ok? Então, eu estou aqui com o meu Google Home. Hey, Google, que dia é hoje? Hey, Google, ele está mudinho. Que dia é hoje? Desculpe, não estou entendendo. Hey, Google, que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Hey, Google, apaga o escritório. Claro, desligando os 3 itens. Hey, Google, acende o escritório. Claro, ligando os 3 itens. Assim eu consigo, com conexão via tecnologia da informação e engenharia de software, fazer com que o meu Google ou meu Alexa façam qualquer coisa. Eu consigo ligar, desligar ar-condicionado, fazer uma sequência de operações, ligar, desligar alarme, fazer uma ligação, qualquer coisa.
Tá? Tudo isso é questão de engenharia. Alguém desenvolveu o equipamento. Agora a gente tem que fazer com que o equipamento nos ajude. A gente desenvolveu, por exemplo, um skill para Google para responder cálculo de engenharia. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa e não pode soltar as mãos para fazer uma digitação. Então, tudo isso é coisa que o engenheiro faz. Aí não interessa qual engenheiro, né? Ele tem que ser curioso. O engenheiro tem que ser muito curioso. Eu dou aula de neurociência aplicada à educação. Mas eu não sou neurocientista, nem neurocirurgião. Eu sou engenheiro. Mas eu aprendi como o cérebro funciona por conta de inteligência artificial. E hoje eu aplico isso para dar aula de tecnologia para educação e de neurociência e tecnologia, misturando o cérebro com tecnologia e educação. O engenheiro tem que ser curioso, muito curioso, sempre. Além disso, o engenheiro precisa ter um baita cuidado, ele tem que ter uma precisão enorme, ele tem que ter um cuidado enorme com o que ele faz. Por quê? Assim como um médico, eu também tenho vidas sob os meus cuidados. Eu vou dar um exemplo. Eu sou engenheiro civil, eu estou construindo um viaduto. Quantos milhares de pessoas vão passar por esse viaduto, embaixo e em cima dele? E se esse trem cai em cima de alguém? E se eu levanto um prédio que tem dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas dentro do prédio e ele cai? Ah, mas isso é só um engenheiro civil? Não. E um engenheiro químico? Ele está desenvolvendo um remédio junto com um biofarmacêutico. Ele pode desenvolver um remédio que mata o paciente. Ah, mas o engenheiro de informática, não. Lógico que sim. Eu estou programando um carro para ser autônomo. Ele pode sair por aí matando gente. Então, não é só o médico que mata, o engenheiro também mata. Um erro de engenharia pode gerar milhares de mortes. Eu estou desenvolvendo um carro. Eu posso desenvolver um carro com uma tecnologia nova e ela se mostra ineficiente e começa a dar pau na rua. E aí o cara perde a direção e se choca contra um muro e morre. E aí? Tá vendo como é muito responsável? O cara tem que ser muito responsável, é muita responsabilidade. E qualquer engenharia, toda engenharia vai mexer com a vida humana de forma indireta, às vezes de forma direta. Ok? E, por último, o engenheiro tem que ter, no mínimo, facilidade para matemática. Engenheiro que não gosta de matemática não pode ser engenheiro. Não tem jeito. Alguns com mais, outros com menos matemática. Mas não existe engenheiro que não goste de matemática, ou não tenha fluência em matemática, ou não queira estudar engenharia e então vai ter que aprender matemática. Isso não existe. Por quê? Porque a engenharia, na maioria das vezes, é física aplicada. E física aplicada é só cálculo, né, Ana? Não tem jeito. Não tem o que chorar, né? Tudo bem? O engenheiro precisa saber se comunicar, porque ele vai dar ordens. Ele vai ter que se explicar. Ele vai ter que explicar o que o outro vai fazer, porque ele criou um processo novo. Então, também não adianta o cara ser extremamente bom de cálculo e não conseguir falar um bom dia. Também vai ser um péssimo engenheiro. Porque ele vai ter que treinar pessoas, ele vai ter que treinar processos, ele vai ter que escrever sobre esses processos e documentá-los, ele vai precisar criar relatórios, tudo isso ele vai fazer ou falando ou escrevendo. Então, ele tem que ter fluência, né, na comunicação. Tudo bem? É um outro detalhe, ele precisa ser líder. Imagina um cara que é engenheiro, o principal engenheiro de uma hidrelétrica, de uma construção de hidrelétrica, né? Um engenheiro desse tipo vai ter, no pico de produção, em torno de 35 mil pessoas trabalhando.
Ele não vai saber nem o nome de todos eles, óbvio. Mas ele vai saber o que cada um faz, quais grupos estão fazendo o quê, se eles estão no prazo ou não, quem é o gestor de cada um desses grupos, tudo isso ele vai ter que saber. Então, ele vai ter que saber mexer com gente, capacidade de liderança, de tomada de decisão, né? Tudo bem? Ficou claro o porquê, pessoal? Sim. Ok? Alguma dúvida até aí? Por enquanto, não. Ok. Vamos lá, então. É meio que básico que esse cara vai ter prazer de construir coisa nova, de desenhar processo novo, de criar coisas novas, de criar produtos novos. E também é lógico, né, que ele vai estar sempre com a necessidade de entender como as coisas funcionam, né? Mas, para isso, ele também tem que ter algo como o que a gente chama de raciocínio abstrato e raciocínio espacial. Eu não consigo, eu estou imaginando um prédio. O prédio ainda não existe, mas eu tenho que ver o prédio na minha cabeça. Eu estou construindo um celular, estou projetando um celular. Eu tenho que imaginar como ele vai ficar. Eu não preciso tê-lo, né? Eu não preciso ter ele nas minhas mãos. Eu tenho ele aqui na minha cabeça. Ok? Eu acabei de construir uma ferramenta que eu desenhei na cabeça antes de construir. E hoje eu fui lá testar hoje de manhã, Ana Rosa. Né? Eu terminei de construir, fui lá testar. Testei, está funcionando, os caras já podem trabalhar lá na obra com ela. Né? Mas ela começou na minha cabeça, né? Ela não começou no papel. Primeiro na minha cabeça, depois no papel. Aí eu vou cortar ferro, vou dobrar ferro, vou cortar isso, cortar aquilo, vou fazer aquilo outro, para depois construir a ferramenta. Né? Então, o engenheiro tem que ter um raciocínio espacial e abstrato muito legal. Tá? Onde o engenheiro pode trabalhar? Pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, né? Desenho e planejamento de soluções, de produtos, né? Transformação de matéria-prima em produto, construção no sentido de pegar um desenho e concretizar, não interessa o que, se é uma peça, um carro ou um prédio, tá? Operação, mantendo e administrando estruturas de máquinas, fábricas, otimizando produtividade de fábricas, por exemplo, tá? Em vendas, né? Oferecendo produto, oferecendo serviço, oferecendo ferramentas, né? Em administração, planificando, organizando, programando projetos, dirigindo e controlando, desenvolvendo coisas. Tudo isso o engenheiro pode fazer. E é bem comum, tá? Que eles façam. Ele pode trabalhar em universidades, em institutos de pesquisa, órgãos públicos, qualquer empresa, no mercado financeiro, em consultorias, ser empreendedor, e entre inúmeras coisas. Tá? Ele é sempre um bom empreendedor. Em geral, ele é sempre um bom empreendedor, porque ele tem que gostar de cálculo e ele vai ver problemas e transformar em soluções. E essa é a principal característica do empreendedorismo. Né? Mas vamos dar uma olhada em duas coisas aqui muito importantes. No mercado financeiro, como é que ele age e por que ele precisa de engenheiros e como ele empreende. Antes disso, quais são os engenheiros típicos? São esses aqui. Tem mais, tá? Mas eu vou dar só os principais. Bioengenharia. Bioengenharia é um engenheiro que trabalha com biotecnologia. Ok? Todo mundo que sabe o que é biotecnologia? Hã? Você pode nos elucidar melhor sobre isso? Biotecnologia? Biotecnologia, bioengenharia, tá? Bioengenharia, bioengenheiro é um engenheiro que trabalha com moléculas químicas e com processos biológicos para que ele consiga olhar como a coisa biologicamente funciona e aplicar essas novas moléculas para ajudar esse organismo biológico.
Aí não interessa se eu estou projetando um adubo, por exemplo, um medicamento, por exemplo, uma nova droga, ou então fazendo enxerto de bioengenharia ou trabalhos de bioengenharia para fazer transgênicos. Tudo isso o bioengenheiro faz. Ok? Engenharia aeronáutica, aeroespacial, não precisa, né? Não preciso explicar. Eu sou piloto já há muitos anos e é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito de engenharia aeroespacial. Engenharia ambiental, urbana. Então, é um engenheiro que pensa em novas ideias para melhoria do meio ambiente e do meio urbano. Vou dar alguns exemplos. Desde a construção ou o teste de um novo asfalto baseado em restos de borracha até o trânsito. Ok? Engenharia civil, todo mundo sabe. Engenharia de computação também é básico, né? Engenharia de alimentos, né? O nome já diz, o cara vai trabalhar com análise de alimentos ou construção de novos processos para trabalho com alimentos, né? Ele é um cara que trabalha com alimentos, com a alimentação. Não interessa se é o produto, o alimento, ou, por exemplo, como converter um vegetal num alimento, como converter o resto de um vegetal num alimento possível. Tem várias características que o engenheiro de alimentos faz. Tem, né? Tem que ter e faz. Engenharia de controle e automação. Esse cara, ele vai olhar uma fábrica, vai olhar um processo complexo e vai automatizar. Ele vai pegar, por exemplo, uma fábrica manual e vai transformar numa fábrica automatizada. Eu já dei muito consultoria nessa área. Para fazer o quê? Olhar um processo que hoje é manual e ver onde um robô pode atuar. Ou ver onde eu posso, mesmo que ele continue sendo manual, usar uma ferramenta que hoje é utilizada ou um projeto de ferramenta nova para tentar fazer com que essas pessoas produzam mais. Ou produzam com menor custo, ou produzam mais e com menor custo. Aí, esse seria o ideal. Ok? Tudo bem? Engenharia de energia em si, um ramo da engenharia elétrica que cuida do GTD, que a gente chama, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Inclusive, é uma matéria que eu já ministrei numa das faculdades que a gente trabalhou junto, né, Ana? GTD é uma matéria que eu gosto muito, que é desde construir uma usina hidrelétrica, né, até distribuir a energia numa cidade pequena, média ou grande, e assim por diante. Engenharia de gestão. Engenharia de gestão é uma engenharia relativamente nova, mas cuida da administração de uma forma mais engenheirada, né? É uma administração e gestão de projetos e de pessoas utilizando ferramentas de engenharia. Ok? Engenharia de informação, de sistemas, né? Tem a ver com a de computação, mas a de computação está mais afeita a hardware, a engenharia de informação e de sistema está mais afeita a desenvolver coisas que o ser humano vai utilizar para a melhoria dos seus processos, né? Um programa, uma ferramenta nova tecnológica, um mecanismo novo, uma aplicação nova, né? Vamos desenvolver, por exemplo, um Google, isso, aquilo, né? Engenharia de materiais. Esse cara vai desenvolver novos materiais. Um material interessante que a gente está estudando bastante de uns 4 anos para cá, né? É um material que vem como é que chama? Que é feito o lápis. Grafite? Grafite. Chama-se, obrigado, Ana, chama-se grafeno.
O grafeno é um novo material tecnológico, extremamente tecnológico, que vem do grafite. Tá? E o grafeno tem algumas características bastante interessantes. Vou dar algumas para vocês. Eu consigo fazer com que uma película lá de grafeno, tá, tenha a espessura da sua molécula. Então, imagina um produto que é tão fino que é invisível. Mas ele consegue ser isolante ou semicondutor elétrico. O grafeno também tem uma característica bastante interessante. Ele pode ser usado na transmissão, por exemplo, de baixas quantidades de energia, com uma característica muito inteligente, que é, eu tenho muito menos material do que transferir isso por cobre ou fazer isso por silício. Então, tem muita coisa hoje que está sendo desenvolvida num produto chamado grafeno, ok? O grafeno, a molécula de grafeno é tão pequena que o H2O não passa por ela. A água não passa pelo grafeno, de tão pequena que é a molécula. Então, se eu fizer uma cadeia de grafeno, eu consigo aplicar essa película, que é absolutamente invisível, porque tem uma molécula de espessura em cima de alguma coisa e não passa uma molécula de água. Imagina um negócio desse, Ana. Zero. Não tem nem oxigênio, passa. Então, hoje, está sendo utilizado esse tipo de material para, por exemplo, fazer película completamente impermeável. 100% impermeável. É um negócio interessante, você pega um copo d'água, põe o grafeno assim, ó, e joga a água. Não é que não fica nada. Zero. Não fica nem úmido. Toda a água escorre. 100%. Cada molécula da água. Não fica nem uma gotícula? É nada, nenhuma molécula, não é nenhuma gota. Nenhuma gotícula, nada. É nada, porque uma gotícula tem vários milhares de moléculas de água. Esse material... Não fica nenhuma molécula, é diferente. Esse material já está sendo usado em que tipo de produto, Bassi? Produtos experimentais para fazer isolamento de umidade para produto químico. E está também sendo utilizado, também ainda de forma experimental, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e fora do Brasil também, principalmente em Singapura e eu fui há 2 anos atrás lá, Hong Kong. As universidades estão trabalhando em novos produtos utilizando esse material. Ele ainda é carésimo e tal, mas aos poucos, como sempre, né, Ana? Você começa com um negócio absurdamente caro, mas isso vai barateando enquanto você aumenta a capacidade de produção dele. Daqui a pouco, a gente já tem produtos aí à base de grafeno. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, até para que eles possam relacionar o que a gente teve, a palestra anterior que a gente teve, há 2 semanas, que foi sobre, né, pesquisadores. E quando a gente fala de engenharia tem muito de pesquisa, porque você tem que descobrir realmente o novo, né? Então, só para eles lembrarem disso e tentar fazer aí uma conexão tudo que existe, né, são ideias porque alguém sentiu falta, conseguiu perceber essa falta e está trabalhando para criar alguma coisa. Em geral, o engenheiro é um pesquisador. Ele só é um pesquisador voltado para a prática. Ele não vai fazer pesquisa pela pesquisa. Ele só faz pesquisa quando ele precisa resolver alguma coisa. Alguma coisa. Exatamente. Normalmente, a gente trabalha como pesquisa aplicada, né, Ana? A gente é pesquisador aplicado. Eu vou olhar um problema e vou dar uma solução. E nem sempre essa solução existe na prática. Então, às vezes, eu tenho que criar um produto. Ou um produto, um serviço, ou qualquer que seja. Tudo bem até aí, engenharia de materiais? Engenharia de petróleo, né? Aí, né? É desde prospecção até o tratamento do petróleo, né? Para que ele vire novos produtos.
Em geral, esse cara vai trabalhar com um engenheiro de produtos para criar novos produtos ou melhorar os produtos existentes à base de petróleo, desde o plástico, aí vai embora, tem milhares, né, de produtos à base de petróleo, né? Ok? Engenharia de produção, engenheiro de produção é aquele cara que vai olhar a produção especificamente. Ele não vai melhorar a produção, ele vai gerenciar a produção. Aí também não interessa se a produção de um remédio, a produção manufaturada de alguma coisa, um carro, por exemplo, é o mais típico, um eletrodoméstico e tal, ou, por exemplo, uma indústria química de processo contínuo. Por exemplo, extrair oxigênio do ar e colocar num botijão. Ok? Engenharia elétrica, não preciso falar para vocês, né? O cara que vai trabalhar com projetos de engenharia elétrica, baixa e alta tensão, e muito alta tensão, às vezes, quando eu estou falando em um engenheiro, por exemplo, né, que está projetando a parte elétrica de uma central de energia, né, de uma hidrelétrica, por exemplo, e vai trabalhar com muitíssimo alta tensão, né? Mas ele precisa trabalhar com isso, né? Ele precisa entender como é que é o cálculo disso e assim por diante. Engenharia eletrônica é o cara que está projetando, por exemplo, as placas de circuito impresso disso aqui. As placas de circuito impresso dos computadores que vocês estão usando. O projeto eletrônico de um computador. O projeto de um chip, de um CI, de um circuito integrado. O projeto da CPU do computador de vocês. Tudo isso é um engenheiro eletrônico que faz. É talvez a engenharia mais maravilhosa que existe junto com a engenharia que eu gosto, que é o que eu fiz, né? Que é a engenharia de sistemas digitais. Tá? Engenharia de sistemas. Ok? Tudo bem? Engenharia florestal. Ótimo, né? A engenharia florestal vai olhar os grandes sistemas de florestas, entender como eles agem e como eles reagem às situações e também aplicar tecnologia ou para melhorar a floresta, ou para não dizimar a floresta, ou para isso ou para aquilo. Então, ele é um misto, né, de engenheiro ambiental com alguém que consegue visualizar o que extrair de uma floresta. Ok? Engenharia mecânica, todo mundo sabe. Nanotecnológica, essa é show de bola também. Esse cara é o que está pensando, por exemplo, no grafeno, para fazer circuito integrado menor. Então, antigamente, por exemplo, na CPU do seu computador, não você, Ana, porque você é novinha, mas no computador que eu usava lá atrás, né, Ana? Era lá um 286, um XT, ninguém sabe nem o que é aí, né? Mas tinha algumas centenas de milhares, não chegava a 1 milhão de transistores lá dentro. Hoje eu tenho CPUs que têm algumas centenas de milhões de transistores dentro. Para fazer com que o seu computador, aqui o meu, o seu, o notebook de vocês funcione. Hoje, a CPU, por exemplo, de um celular de última geração, tem aproximadamente algumas dezenas de milhões de circuitos internos. É esse cara, o engenheiro em nanotecnologia, que trabalha com isso. A engenharia mecânica. Quem falou sobre engenharia mecânica? Foi o Matheus, eu ia falar isso para você falar um pouquinho mais, o Matheus. Queria saber Mateus? Um pouquinho mais. Cadê o Matheus? Matheus Melo. Olha aqui. Então, engenharia mecânica. Eu dou muito palpite em engenharia mecânica porque a gente faz robô, né? Então, eu aprendi muita coisa de engenharia mecânica com os engenheiros mecânicos e mecatrônicos da nossa empresa. O que é um engenheiro mecânico? Ele vai desenhar e construir máquinas que fazem coisas. Não interessa que coisa, tá, Matheus? Pode ser um caminhão? O que o caminhão faz, Matheus? Funciona como um carro, só que ele transporta os materiais. Isso, um caminhão transporta coisas. Ele vai ter características mecânicas, ok? Que um carro não tem, certo? Por quê?
Porque ele vai carregar muito mais carga, num volume muito maior, ele tem que ter uma dimensão muito maior, tanto na largura quanto no comprimento. Faz sentido? Faz. Tá. Mas só tem esse carro, essas coisas? Não. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso fazer um motor, né? E colocar. Eu preciso pegar um motor e fazer com que o motor transporte alguma coisa. Numa fábrica, por exemplo. O engenheiro mecânico vai ser o principal cara, junto com o engenheiro de produção, para desenvolver alguma coisa que tire algo daqui e ponha lá junto com o motor. Pode ser um cabo, pode ser uma esteira, pode ser o que quiser, né? Isso é um engenheiro mecânico. Quer mais uma coisa que um engenheiro mecânico faz? Olha a minha cadeira. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Olha o bracinho. Desce e sobe. Tudo isso é mecânica. É material transformado em algo que faz um movimento de acordo com o meu comando, manual ou elétrico. Tudo isso o engenheiro mecânico que faz. O engenheiro mecânico não faz só motor ou qualquer coisa. Matheus, e agora? Você qual? Matheus, eu vou dar uma dica para você. Escolha um. Depois de 20 anos, você é a maioria deles. Porque o engenheiro é sempre engenheiro. Não interessa a linha que ele trabalhe. Eu vou dizer por quê. Tá? Por uma razão interessante. Ó, eu sou engenheiro e eu trabalho com sistemas. Mas eu estou construindo um robô, então eu tenho que aprender com o engenheiro mecânico a ponto de discutir um projeto mecânico com ele. Eu dou aula de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Por quê? Porque, apesar de ser engenheiro de sistemas, eu comecei como técnico em eletrônica e depois fiz técnico em telecomunicações. Depois eu fui para a elétrica de baixa e alta tensão, porque eu tinha que fazer projeto de agência do Itaú em sistemas, mas aí a gente tinha que mexer nos sistemas elétricos das agências, porque senão, quando eu ligasse tudo, saía dando curto. Aí eu fui aprender com esses caras, a ponto de hoje eu fazer projeto desse tipo. Então, o engenheiro sempre vai aprender com outros engenheiros, porque não existe um engenheiro que trabalhe na sua engenharia sozinho. Não existe. Então, você vai começar como engenheiro A, depois você só vai ser engenheiro, filhão. Você vai ser engenheiro. O que você é? Engenheiro. Tudo bem? O Marcel queria saber sobre engenharia agrônoma. Agrônoma. Engenharia agrônoma, tá? Basicamente, tá? Ele é o engenheiro agrônomo. Basicamente, ele é ele é um engenheiro ambiental, tudo bem? E um engenheiro agrônomo ao mesmo tempo, tá? O engenheiro agrônomo hoje não existe sozinho, ele vê as duas coisas. Por quê? Porque o engenheiro agrônomo, ele entende como plantar e como colher, mas ele também tem que entender as modificações do meio ambiente que ocorrem a partir daí e tentar gerar o menor impacto no meio ambiente possível, produzindo naquela região. Ok? Mas o que é que faz um engenheiro, um agrônomo de uma forma geral? Um cara que fez engenharia agrônoma ou agronomia, que a gente chama, tá? Ele enxerga como produzir alimentos, como plantar e colher. Né? Alimentos plantados e colhidos, né? Não é construir o alimento, é plantar e colher para que a gente possa ter o alimento. Ok? Além disso, ele também tem que se preocupar com, por exemplo, a manutenção, estocagem e distribuição do que eu colhi. Ele tem que se preocupar com o custo de produção versus a aplicação
de defensivos agrícolas, tem que tomar muito cuidado com o discursinho. Isso é discursinho mesmo. Que é agrotóxico. Não, agrotóxico não existe. Existe defensivo agrícola. O que é o defensivo agrícola? É o que vai atacar uma determinada praga ou eliminar uma determinada praga para que eu consiga plantar. E depois colher. Ok? Aí o cara fala, mas eu estou morrendo por agrotóxico. Também é uma bobagem. Tremenda bobagem. Depois, é uma outra discussão, eu posso falar dias sobre isso. Por quê? Porque eu estou usando moléculas produzidas pelo homem para eliminar determinadas coisas, e que depois de algum tempo, elas obrigatoriamente vão sair do alimento. Mais do que isso, eu tenho que me preocupar com como aplicar. Mas se eu aplico bem, sei aplicar e sei quando colher, eu não tenho problema de intoxicação do ser humano. Além disso, cada vez mais as moléculas estão sendo mais sofisticadas e elas impactam só o que precisa, mas não impactam o ser humano. Então, também é um discurso que interessa economicamente para alguns países, inclusive. Eu vou dar um exemplo. A França vive falando em floresta aqui. Não, porque o Brasil, porque floresta, aí fica essa conversinha. Ótimo. Eu vou dar uma ideia para vocês de por que eles fazem isso. Porque nós temos só 17% da área brasileira plantada. E nós alimentamos 1.283 bilhões de pessoas no ano de 2019. Ok? Só que a gente não tem subsídio para a comercialização aqui. Porque a gente tem 3 safras, está indo para a 4ª safra anual de soja em algumas regiões. Tem regiões que têm 4 safras. Então, eu tenho uma produtividade gigantescamente enorme. E na França? A França é obrigada a dar 30% de subsídio para todo plantador de soja da França. E se eu conseguir produzir 20% mais soja aqui, mesmo que eu não aumente a área plantada, só melhore o processo, vai cair o preço em quase 15%. Aí, a França tem que dar 50% de subsídio para o seu plantador de soja. Você acha que a França quer ou não quer como governo? Está vendo como é tudo interesse econômico, não tem nada com esse discursinho? E se vocês se aprofundarem nisso, vocês vão ver o quanto é discursinho. Hoje o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Eu vou te dar um número. A gente alimentou quase 1.300 bilhões de pessoas em 2019. Quantos nós somos? 200 milhões, 210 milhões quase agora. Então, nós estamos alimentando 6 vezes mais do que a gente tem aqui. É isso. E é isso que todo mundo tem os olhos aqui. É por isso que todo mundo quer que a gente não plante nada mais. Quer um exemplo? Os Estados Unidos vivem reclamando de tudo quanto é coisa, uma bobagem sem fim. Consultem um documento da Associação dos Plantadores de Milho dos Estados Unidos, que chama assim, Farms Here, Forest There. O que significa isso? Vocês sabem? Florestas aqui e fazendas nos Estados Unidos. É isso que funciona. Aí você lê o documento, eles estão falando, olha, pelo amor de Deus, vamos botar dinheiro em ONG brasileira para fazer eles diminuírem a área plantada, senão daqui a pouco nós não temos dinheiro para pagar subsídio para milho. Isso está num documento, é só procurar. É que é muito mais fácil ficar falando do que ir atrás de informação. E tem muita gente que tem interesse de ficar com esse discurso. Mas é discurso. Nós temos 42% do país preservado. Sabe quanto tem a Alemanha? 8%. Sabe quanto tem a França? 11,5%. Espera aí, quem é você, francês, para vir aqui reclamar que eu tenho área plantada? É só para dar alguns exemplos de como a engenharia é interessante até para ter essas noções, né? Vamos voltar aqui, ó. Engenheiros nos bancos. Por que engenheiro é tão interessante?
para o banco. Pessoal, quando eu faço engenharia, eu estimulo o cara a pensar sobre problemas. Ok? E dar soluções. E o que é que o banco faz? Pensa sobre problemas, dá soluções e produz novos produtos para que eu consuma dentro do banco. E quanto mais rápido eu produzir esses produtos, e quanto mais rápido eu calcular o que eu preciso para fazer o cálculo desses produtos e chegar a conclusões, mais rápido eu viabilizo o produto. Hoje, por exemplo, tem número novo. Já aumentou, viu, Aninha? Antes a gente tinha 50,83% dos donos de empresas ou presidentes de empresas engenheiros. Já é 54,3%. Número de 2020. Tá? É porque, na realidade, a gente vê a necessidade de não só você conhecer todo o processo administrativo, mas você enxergar os problemas e até antever problemas que podem acontecer. Mais do que isso, né, Aninha? Resolvê-los rápido. Rapidinho. O mundo não dá para ficar parado, é resolver rápido. O ótimo é inimigo do bom, vamos lá. Então, é essa visibilidade. Hoje, 54% dos presidentes de empresas ou donos de empresas são engenheiros. Isso empresas industriais, comércios grandes, né? Presidentes de empresa, donos ou não. Ok? Tudo bem? Então, o banco está sempre olhando como fazer mais rápido, mas com menos gente e com menos custo. Para isso, o banco usa bastante engenheiro. Além disso, o engenheiro é matemático. Tanto que saiu um estudo em 2017, onde eu trabalho com estudo e aplicabilidade de estudo na área de estatística, ok? Os engenheiros são melhores para resolver problema de estatística do que os estatísticos. Por quê? Porque o engenheiro está olhando a prática, o estatístico está olhando a teoria. E não é que o banco não use estatístico, mas para resolver o problema é melhor o engenheiro. Ele vai trabalhar tão bem quanto o estatístico em matemática, a não ser que seja uma situação muito especial, mas ele vai resolver o problema mais rápido. Ok? Tudo bem? Vamos lá. 3 conselhozinhos. Gente, para ser engenheiro, eu preciso ter uma visibilidade muito boa do mundo e eu uso muito inglês. Ok? Portanto, você quer ser engenheiro? Já pensa no intercâmbio. Qualquer engenheiro. Porque a maioria dos estudos científicos estão em inglês ou são publicados em inglês e a maioria dos trabalhos de engenharia também são publicados em inglês. Além disso, a maioria das publicações de engenharia também são feitas em inglês. Portanto, né? Primeiro, se você quer ser engenheiro, speak English well. Ok? Outra coisa, dedique-se, principalmente, logo que você comece a trabalhar, tá? A aprender absolutamente tudo. Vou repetir uma coisa. Não interessa o quê? Só para vocês. Ó, Aninha, só para você. Ó. Não interessa o quê, Aninha? Não interessa. Algum dia você vai usar essa desgrama na engenharia. Então, ó, só para você, hein, Aninha. Não interessa o quê, tá? Faça. Beleza? Aprenda até a cozinhar. Não interessa o quê. Vai aprender a trabalhar, a cozinhar, fazer qualquer coisa. Aprenda. Aprenda qualquer coisa. E a terceira, ache os formadores de opinião da sua área e vá se espelhar neles. Vá se espelhar no cara. Porque esses caras, normalmente, são formadores de opinião, não é porque eles são bonitinhos, ou porque eles sabem falar bem, é porque eles têm a cabeça aberta. Na área de engenharia é assim.
diferente das outras áreas, não desmerecendo, mas diferente das outras áreas, que é muito mais discurso, os formadores de opinião da engenharia são formadores de opinião porque são práticos, porque já fizeram coisas, porque fizeram coisas que mudaram o mundo. Então, eles são referência. Sigam as suas referências. Eu sou de sistemas, eu sigo todos esses caras. Né? Não interessa se é o dono o presidente da Microsoft, o dono da Microsoft ou o presidente da Apple. Eu sigo, porque tudo que esses caras falam ou foi, ou é, ou será importante. Ficou claro? Tudo bem? E aí, obviamente, você vai filtrar o que te serve. Vamos pegar alguns engenheiros do mercado. Henrique Meirelles, ele foi desde ministro até presidente do Banco Boston Mundial, brasileiro engenheiro. O Zótolo da Nívea, o Fernando Terni primeiro da Ariel, depois da Nokia, Maurício Botelho da Embraer, o Laerte e o Olavo Setúbal do Itaú, o Gustavo Roxo do BTG, o Varela da BMW South America. Todos esses são engenheiros e todos eles são CIO ou CEO, né? Ou seja, o dono da informática ou o presidente do banco ou da empresa, entre muitos outros. Tudo bem? Ok até aí? Por fim, pessoal, tem um link aqui que depois eu vou passar essa apresentação para a Ana, já atualizada, e a Ana consegue passar depois para vocês. Tem um link aqui sobre dados sobre engenheiros e o trabalho dos engenheiros. Ok? Agora eu estou totalmente aberto a perguntas de vocês. Fiquem à vontade e perguntem a valer aí. Eu quero responder perguntas. Essa foto é sua ou do seu irmão? Só porque eles são gêmeos, tá, gente? É sua. É verdade. Eu só identifico pela sobrancelha, é a sua. É verdade, é verdade. Essa foto é minha, mas é quando eu era um pouco mais novo. Mas ele ano está passado, assim. ano passado. Ele está assim, ele está sem barba, está assim. Vamos lá, pessoal. Pessoal, Ô, Matheus. Ô, Matheus. Na grade de agronomia tem muita matemática? Sim! Lamento informá-lo ou não, mas tem. Que a outra pergunta eu não cheguei a ver. Peraí. A Giovana, ela gostaria de saber um pouco sobre engenharia química na indústria farmacêutica. Química farmacêutica, tá? Bioquímica ou química farmacêutica é basicamente a mesma linha, tá? Tudo bem? Giovana, é o seguinte. Uma coisa é você entender de química. Aí é um engenheiro químico, né? E aí ele vai entender de materiais e química de materiais. Tudo bem? Outra coisa é você entender de química de materiais para construir remédios. A gente não chama de remédio, tá? A gente chama de molécula. Na engenharia, a gente constrói moléculas que atuam sobre determinadas situações do corpo humano. Tudo bem, Giovana? Então, o que o químico farmacêutico ou bioquímico faz? Ele olha um material, ou um produto, ou qualquer que seja a coisa, nem que seja uma planta, e vai estudar as suas características bioquímicas ou químicas e vai tentar aplicar para resolver doenças ou para minimizar situações. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou testar eu vou chutar aqui, tá? Por favor, Giovana. Mas eu estou estudando a andiroba, que é uma planta, e estou estudando a andiroba para ver as características bioquímicas da andiroba. Por quê? Porque eu verifiquei que uma determinada tribo amazônica usa andiroba quando está com dor de cabeça. Aí ele macera a andiroba, faz um chá de andiroba, toma andiroba e para a dor de cabeça. O que o cara vai fazer?
Ele vai macerar a andiroba, ver o que sobra da andiroba e analisar por que aquele conjunto de moléculas lá dentro da andiroba resolve o problema da dor de cabeça do índio. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos passando por uma pandemia. A pandemia é de um vírus. O vírus gera certas coisas em seus 3 estágios. Ok? Tudo bem? Eu posso olhar moléculas que existem no mundo, nos remédios, inclusive, e testar para ver se essas moléculas agem sobre ou o vírus ou o que o vírus gera no meu organismo. São 2 coisas, né? Uma coisa é atacar o efeito, outra coisa é atacar a causa, mas eu posso atacar os 2, inclusive. Por que a Ana, quando espirra, ela fala, ai, meu Deus, vou pegar uma gripe. Antes que vire gripe, eu estou só resfriada, vou lá tomar vitamina C. Por quê? Alguém sabe? Porque eu estou fazendo tratamento precoce. Não é preventivo, porque eu já tenho. O preventivo é você continuar tomando vitamina C antes de ter a gripe, para diminuir ou eliminar os seus efeitos. Então, eu tenho profilático, tratamento profilático. É o tratamento que eu gero no meu próprio corpo para que ele fique bom o bastante para evitar ou minimizar o impacto da doença. Aí eu pego a coisa, né? Eu pego a doença. Aí eu tenho 2 tratamentos, o precoce ou o tardio. O precoce é para eliminar, né, o impacto, ou diminuir o impacto ou eliminar o impacto da doença. Ok? Tudo bem? Perfeito. E aí, quando eu estou doente, eu tenho o tratamento da doença em si. Aí eu vou tratar os efeitos e as causas que essa doença geraram, né? As causas e efeitos dessa doença. Eu posso tratar a causa minimizando o efeito ou tratando só o efeito. No caso da gripe, por exemplo, eu vou tratar o efeito, né? Tenho dor de cabeça, tomo tenho temperatura alta, um antitérmico, assim por diante. Aí são moléculas que são especialistas em cada coisa. Ok? Vamos lá. Você viu, né, Bassi? Giovana, Química, Marcel, Agronomia, né? O Matheus está com um monte de perguntas aí. 1, 2, 3, 4, 5. Matheus, quanto tempo é geralmente o estudo oficial? As grandes construções, tipo prédios, são feitos com quantos profissionais? Nossa, às vezes milhares. Eu vou lhe dar um exemplo. Tá? Vamos fazer um prédio grande para trabalhar uns 7.000 pessoas? Não é um prédio enorme, mas é um prédio grande. Tudo bem? Um prédio que trabalha 24/7, 7.000 pessoas, é um prédio com alguns milhares de metros de laje. Ok? Tudo bem? Aí eu vou construir esse prédio, faço o projeto e tal. Só que, quando eu vou levantar o prédio, tá? Eu já tenho um monte de engenheiro trabalhando lá atrás. Depois eu tenho um cara fazendo só cálculo de solo. Um engenheiro civil especializado em agrimensura, só fazendo cálculo de solo. Aí ele vai calcular o peso do prédio, quantas vigas, quantas colunas, que tipo de sapata, como é que é o solo, o diabo 4, para ver se aquele solo aguenta o prédio, o que eu tenho que fazer com o solo para aguentar o prédio. Depois eu vou projetar o prédio. Quando eu projeto o prédio, eu desenho o prédio, mas não sou eu que vou lá fazer. Eu tenho, às vezes, milhares de gente só para subir a estrutura. Pedreiro, né? Serralheiro, especialista em estrutura, especialista em parede, especialista em laje. Esses caras vão trabalhar para subir. Depois eu tenho que acabar, depois eu tenho hidráulica, depois eu tenho elétrica. No pico de construção, eu nem acabei a última laje, mas já estou com eletricista no 3º andar. Estou com acabamento no 1º, porque eu começo subindo ou descendo. Normalmente subindo. Por quê?
Porque eu nem acabei a última laje e já estou acabando a primeira, fazendo acabamento. Então, às vezes eu tenho milhares mesmo, mais de 1000, trabalhando num prédio. Até porque, se o cronograma é apertado, vai ter gente trabalhando de dia e gente trabalhando de noite. Tudo bem? Qual a diferença de engenharia e arquitetura? Muita diferença. O arquiteto, ele é especialista em materiais construtivos. Ele vai pensar no projeto, pensar na ergonomia, pensar na estrutura de móveis, pensar no desenho interno, do desenho externo. Depois que ele pensou nisso, quem é que calcula para fazer? No engenheiro. Então, o arquiteto, ele tem que ter cálculo, mas ele não é um especialista em estrutura. Ele desenha. Ok? Ele desenha o interno, ele desenha o externo, ele decora, ele faz um monte de coisa. Mas quem constrói é o engenheiro. Ele não é preparado para construir. Ele é preparado para arquitetar. Ok? Posso, exemplo, misturar civil com novas tecnologias? Construção de um prédio com prioridade no movimento das partes? Sim. Quer ver uma coisa? Engenheiro mecânico com engenheiro civil para produzir prédio que aguente até 8 na escala Richter de terremoto. Por que eu tenho que ter engenheiro mecânico? Porque ele vai construir estruturas que atendam a esse movimento para evitar que o prédio colapse. E aí não é só um engenheiro civil. Tem que ter um engenheiro mecânico e um engenheiro de solo. Os 3 trabalhando juntos, senão o projeto não sai. Todos os projetos no Chile, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter os 3. Por quê? Porque lá tem terremoto toda hora. Uma vez a gente estava trabalhando lá, começou a tremer tudo, ficou todo mundo sentadinho, a gente arregaçando os cabelos, arrancando tudo, e o troço mexendo lá, e os caras tudo sentadinho. Vai cair essa. Não, cara, relaxa. Esse terremotinho não é nem 4. Os caras já estão tão acostumados com terremoto que para eles a gente se descabelando e eles lá, porque é tudo feito para isso já. Tudo bem? Parte robótica. Eu sou, assim, eu sou suspeito para falar, porque o projeto robô. Então, é muito suspeito, né? Mas é uma delícia. Eu acho maravilhoso, porque a gente projeta coisas para fazer trabalhos que são ruins para o ser humano fazer. Ok? Eu acho lindo. Robótica é a coisa mais linda. Você quer ler um negócio interessante? Tá? Eu vou escrever aqui. O Isaac Asimov já faleceu? É um dos maiores roboticistas que a gente teve, um dos maiores cientistas que a gente teve no mundo. E o Isaac Asimov é o criador das 3 leis da robótica. A robótica tem 3 leis. Todo robô é obrigado a incorporar essas 3 leis. E ele é o criador das 3 leis da robótica. Leia tudo. Se você gostar de robô, leia tudo que tem dele. Tudo. Leia tudo. Leia, tem dois livros dele maravilhosos. Eu, Robô, chama Eu, Robô. Tá? E Os Novos Robôs. Ok? É um cara genial para você ver como é que é robótica. Dá para você entender. Ok? Quem mais? A internet da Juliana está caindo, mas você não pode resolver, né? Não, estou longe. Aí tem uma Você pode fazer pergunta aqui. construções sem formas quadradas 100%. 100%. Matheus, tem alguns arquitetos que são muito geniais para isso.
e tem alguns engenheiros também muito geniais. Aconselho que você veja alguns arquitetos, inclusive o maior arquiteto brasileiro, porque ele pouco usa formas que não sejam arredondadas. Ok? Você sabe quem é, né, Ana? Qual é o maior arquiteto brasileiro que fez Brasília? Vamos lá. Quem sabe? Quem sabe o arquiteto que desenhou Brasília? Vamos lá, pessoal. Celino foi o presidente. Oi? Não, ele não foi presidente, pessoal. O arquiteto, e o primeiro nome dele é Oscar. Vamos lá. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Viu? Que Tudo legal. bem? Oscar Niemeyer é um cara que desenhou muito coisas maravilhosas do mundo inteiro. Por exemplo, ele tem uma mesquita no Marrocos que é uma das coisas mais lindas. Tem muita coisa legal, tá? E ele trabalha muito com formas redondas, ou arredondadas, curvas, né? Formas que não são simétricas. Tem um outro arquiteto que é muito legal e que desenhou coisas muito interessantes também com essas características. Cadê todo mundo? Alô? Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu parei de ver. Eu parei de ver vocês. Espera aí que eu vou tentar fazer alguma coisa para enxergar vocês aqui. Senão eu... agora vocês voltaram. Eu bati aqui no teclado e ele mudou o browser. Vocês estão vendo a apresentação? Não precisa se preocupar. Agora, eu vou para que vocês tenham uma ideia, tá? Eu vou mostrar alguns robôs funcionando, tá bom? Esses robôs são fabricados no Brasil pela nossa empresa e a gente vende para o mundo. Bom, vocês já perceberam que ele é empresário, né? Eu falei, o professor Marco Aurélio, esqueci de falar que ele era empresário, mas ele já falou. Haja Itaú, né? Não tem problema. Maquininha do Itaú. Não tem problema. E agora a gente está abrindo uma hamburgueria gourmet em Guarulhos também. Outra coisa. Né? É lá que eu estava. A gente criou um conjunto de máquinas lá para ajudar a montá-la. Que é uma franquia lá do Rio de Janeiro que a gente está ajudando a trazer para São Paulo. Eu vou carregar aqui e aí ponho para vocês. Só um minuto, viu, gente? Por favor. Para quem nunca viu o robô, tem algumas coisas interessantes aqui. Tudo bem? Vamos lá. Uma janela do meu robozinho. Aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo o robozinho aqui? Vamos lá. Esse robô é um braço mecânico que testa os ATMs. A gente tem isso aqui no Brasil, no Itaú. A gente está negociando no Santander. A gente tem isso aí também no Banco Agrário, no Bancolombia, fora do Brasil, na Colômbia e no Chile. A gente tem uma série de outros lugares. Tudo bem? Esse robô, ele ouve, ele fala, ele lê. Agora, olha, ele está lendo o teclado e identificando onde está cada letra e digitando. Por quê? Porque, como eu estou testando o software a quente, o software está com o teclado virtual funcionando. Agora, ele está lendo o teclado virtual. Olha lá que legal. Já tinham visto um robô fazendo isso ou não? Esse robô já está testando
gerando evidência de cada um dos testes, em inglês, espanhol ou português. Se deu o erro, ele já documenta o erro e manda para o responsável, sozinho. Ele, inclusive, enquanto digita, ele está ouvindo as mensagens da acessibilidade, para ver se o terminal está falando o que deveria para um cego, por exemplo. Coisa que num humano era impossível, ele fazia tudo isso ainda ouvir, ver o que está falando e tudo isso. Legal, né? Vamos ver outro robô aqui? Muito show. A Cineide queria te fazer uma pergunta. Por favor, fica à vontade. Posso fazer? Eu adoro fazer perguntas, eu sou muito curiosa. Primeiro, muito obrigada, viu, Marco, pela sua presença. Eu estou ficando encantada, porque a Ana está me convidando, eu estou gostando muito. Eu queria fazer uma perguntinha, até por um pouquinho da vivência que eu tenho. Não eu, né? Mas familiar. Você falou um pouco da mecatrônica, e eu sei que a mecatrônica é um ramo que dá um dinheiro legal, né? Tá. Se você pudesse até passar para eles, porque está muito linkado também com a parte de robôs, né? Então, se você pudesse, rapidinho, brevemente, falar um pouquinho da mecatrônica, eu acho que seria interessante para eles. Ok. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo aqui? Agora? Sim ou não? Sim. Tá. Estão vendo o vídeo? Essa máquina é a máquina que testa os terminais da Cielo e os terminais da PagSeguro. A gente chama elas de Cube, porque eu consigo empilhar até 4 com até grupos de 16 em pilha, apoiados na parede. Aí eu só vou lá, troco os terminaizinhos e saio testando. Né? Tudo que um humano faz, esse robô está fazendo, documentando, e se der algum problema, ele avisa. Ó, tem esse problema aqui, ó. Nessa versão de maquininha, quando eu vendo, não está saindo o boleto, por exemplo. Tá? Aí ela documenta isso e manda para alguém. Fala, ó, se vira aí que está com pau. Ok? Vamos falar sobre mecatrônica. Tudo isso que vocês estão vendo de ferramenta e de computador com um robô integrado é mecatrônica. O que é um cara de mecatrônica? É um engenheiro mecânico que estudou eletrônica ou um engenheiro eletrônico que estudou mecânica? Na verdade, é uma área que hoje, daqui a pouco, vai virar engenharia de verdade. Ainda não é. É tecnologia mecatrônica. Eu tenho engenheiro mecânico com especialização em. Ok? Mas algumas faculdades já têm os cursos em primeira versão de engenharia mecatrônica. O que é mecatrônica? É um misto de engenheiro mecânico com engenheiro eletrônico. Então, ele vai construir a máquina e fazer a eletrônica que controla a máquina. Todo robô ou tem um engenheiro mecânico e um em eletrônica, ou então tem um mecatrônico, porque aí ele faz as duas coisas. Os robôs são feitos por engenheiros mecatrônicos. Hoje, por exemplo, a mecatrônica é utilizada em engenharia automotiva. Por quê? Porque hoje os carros são todos eletrônicos. Eu vou dar um exemplo. Pega um carro top de linha hoje, ele vai entre 8 e 11 computadores dentro do carro. Você nem sabe que eles estão lá, mas se eles não estivessem lá, você não andaria com o carro. Isso não estou falando de Ferrari, não. Estou falando de carro normal. Um Creta tem 8. Um Creta 2.0 tem 8. Esse cara, ele mistura a eletrônica com a mecânica para que o carro consuma menos, freie melhor e tenha dirigibilidade melhor e assim por diante. Né? Eu uso um engenheiro mecânico junto com um mecatrônico para fazer esses projetos. Ok? Por último, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu estou aqui só mostrando coisas. Tá? Ah, mas tem robô que não tem bracinho, né? Tem robô que não precisa de bracinho. Vocês estão vendo o vídeo aí, pessoal? Vocês estão vendo um vídeo passando aí com duas telinhas de... peraí, que eu vou disponibilizar, tá bom? 1 minuto. Ok, mas a faculdade, os cursos e as pós são em torno de quanto tempo?
E os cursos de engenharia são, em geral, de 5 anos. Tá? Tudo bem? Todos os cursos, em geral, de engenharia são em 5 anos. Depois você vai fazer uma pós, em geral. Aí você vai fazer uma pós que, em geral, dura de 1 ano e meio a 2 anos. Depois um mestrado que dura de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Depois, aí vai. Nunca pare. Eu nunca fiquei sem estudar por mais de 3 anos. Nunca na minha vida. E não é curso. É estudo formal. Curso eu nunca deixei de fazer mais de 4 ou 5 no ano. Nunca. Deixa eu só alertar-los que na próxima aula eu vou estar falando sobre formação acadêmica com vocês, tá? Então, desde o ensino básico até o doutorado, pós-doutorado, eu vou estar comentando, inclusive, os trabalhos específicos de cada um, para vocês terem uma noção maior. Eu estou ralando no meu doutorado. Lê. Eu parei lá no mestrado. Ainda não tive coragem. Como diz o outro, não é fácil. Não. Mas é divertida. Vocês estão vendo esse vídeo? Está vendo essas duas telinhas, pessoal? Conseguem ver o vídeo aí? Sim. Ok. A primeira tela, o engenheiro mecatrônico, está vendo essa caixa pretinha aqui? Que do lado direito do vídeo tem uma caixinha preta. Essa caixa dentro tem um robô que está digitando no teclado e lendo o que está aparecendo no display do teclado. O que está aparecendo no display do teclado está aparecendo nessa telinha da esquerda. E aí, o que está aparecendo no PDV da Marisa, a tela do PDV da Marisa é essa tela à direita. O que esse robô está fazendo? Ele está testando todo o PDV da Marisa. O que é PDV? Aquela máquina onde você vende coisas na loja Marisa. Tá vendo o tecladinho aqui? Essa caixa preta com o teclado da Marisa dentro e o robô operando. O leitor laser aqui e aparecendo um monte de coisa aqui na telinha da esquerda e o computador tira a foto, lê e processa no terminal da direita lá. Isso é um robô. Então, o robô nem sempre precisa ter um bracinho que eu veja. Esse robô testa todas as versões de terminais. Da Bala de Marisa, a gente tem esse robô para testar a Riachuelo. O e-commerce da Riachuelo a gente testa também. Tem um monte de robôs testando um monte de coisa aí rodando. Legal, né? Muito legal, né? É um campo muito amplo. É um campo Só muito que vasto. a gente tem, como o Marco falou, você tem que estar se especializando sempre. Aliás, hoje, em qualquer área, você tem que estar sempre conectado com tudo que está acontecendo. Eu sempre brinco que quando a medicina é igual à engenharia hoje. Tudo que acontece você tem que aplicar no outro dia. Não tem jeito. Então, hoje, a medicina e a engenharia têm o mesmo nível de complexidade. Antes, eu poderia dizer que a medicina tinha uma complexidade média, não, alta. A engenharia tinha uma complexidade média. Hoje, não. Hoje, se o engenheiro não fizer o papel dele, o médico não faz um diagnóstico. 100% dos diagnósticos hoje são eletrônicos ou apoiados em eletrônica. 100%. Desde o equipamento que lê o seu sangue até a tomografia computadorizada PET que enxerga o seu cérebro em produção, em funcionamento. Tudo isso, se não é um engenheiro, o médico não faz diagnóstico. Então, hoje, não tem mais diferença. Até porque o médico, se parar de estudar, joga fora em 5 anos a profissão. O engenheiro é igualzinho. Igualzinho. Você parar de estudar, 5 anos, joga a sua engenharia fora, vai vender banana, porque não serve mais para engenheirar. O Bassi, a Giovana também perguntou sobre engenharia forense. A Voltada. engenharia
forense. Forense, perdão. Isso. Forense. Engenharia forense é uma área nova. Na verdade, é uma área que tem como especialização o engenheiro, tá? Mas que serve para ajudar a polícia a investigar crimes. Tudo bem? Não existe ainda o curso de engenharia forense. Existem cursos de técnicos forenses. Ainda não existe uma engenharia que eu saiba, não existe. Até pouco tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Mas existe especialização já na área técnica forense. Mas a engenharia forense tem a ver com como é que eu posso identificar certas características dentro de uma cena de crime para saber quem foi o autor. Vou dar alguns exemplos. O cara pode ter deixado DNA. Ok? Eu posso calcular a trajetória e a velocidade da bala de acordo com o impacto e as características de entrada e saída num cadáver. Eu posso estudar estado de decomposição para saber qual é tempo de morte. Eu posso estudar bioquimicamente um veneno. Eu posso, por exemplo, identificar dentro da estrutura do cadáver por que ele morreu no aspecto bioquímico. Porque uma coisa é você fazer a autópsia do cadáver. Ele morreu porque a bala acertou o cérebro, ótimo. Né? Mas e se não foi uma bala? For, por exemplo, uma overdose de alguma coisa? Está vendo que tem uma série de coisas que o engenheiro, com a sua característica de especialização, de olhar problemas e achar soluções, consegue desvendar crimes, ajudar, pelo menos, a desvendar crimes. É isso que faz o engenheiro forense. Na verdade, é isso que faz o técnico forense, de uma forma geral. Ficou claro? Ficou assim. Eu só tenho mais uma pergunta, porque você falou que isso ainda não é uma engenharia, assim, não tem como se fosse um aprofundamento, assim, uma área mesmo em si. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, se você conhece algum lugar que faz, assim, que dá esse curso para você? Tem curso de técnico forense. Tem curso de técnico forense, e você quer ver um curso de técnico forense que é interessante fazer? Tem um curso que prepara você para ser analista forense em informática, para descobrir crimes digitais. Olha que louco. Nossa. Aí, normalmente, você precisa ser um engenheiro de sistemas, né? Ok? Um lugar específico, assim, que tem esse curso, você saberia? Eu nunca procurei, porque eu nunca fui num curso desse. Mas eu sei que tem, tá? Se você procurar, você vai achar. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, Giovana? Matheus está de mão levantada? Diga, Matheus. Isso, então, eu não sei qual tipo de engenharia escolher, né? E eu queria saber se você sabe aonde teria, faculdade ou algo do tipo, universidade, enfim, teria a parte de civil em nanotecnologia, eletrônica e mecânica, e elétrica. E computação, e todas. Tá. Não se preocupe tanto com isso. Estou sendo bem honesto com você, Matheus. Tá? Não tenha tanto em mente isso. Tá? Faça o seguinte. Tenha contato com empresas que têm essas características de engenharia civil, disso, daquilo, e pergunte sobre isso. Mas, no fundo, se você, por exemplo, fizer uma mecatrônica, você já está fazendo mecânica, ciência de computação e eletrônica ao mesmo tempo. Não com tanta profundidade, você pode depois se especializar, mas você está vendo 3 engenharias ao mesmo tempo. Tudo bem? Se você estiver fazendo eletrônica, hoje você já faz sistema de informação. Já é base. Você está vendo 2 coisas. Tudo bem? Se você fizer engenharia civil, hoje você tem que ter mais sistema do que muito engenheiro de sistema.
Por quê? Porque hoje 100% de tudo quanto é tipo de projeto é feito por computador. Ninguém usa mais uma plancheta. Então, Matheus, não é uma engenharia, é a, entendeu, Matheus? Escolha uma. Depois você vai, assim, escolha pelo que você quer. Eu vou te dar um exemplo. Puta, eu adoro robô, eu adoro mecânica, mas eu gosto também de eletrônica, vai para mecatrônica. Puta, eu gosto de engenharia civil, vai para engenharia civil. Mas você tem que ter em mente que se você não gostar de informática, nem vá, esquece. Deixa eu só acrescentar aí para o Matheus, como ele perguntou que faculdades também, Matheus, a gente tem que pesquisar quais são as notas que aquela faculdade tem no curso. Então, eu vou estar falando isso para vocês também em algumas aulas que eu vou falar o que é faculdade, universidade, centro universitário, e aí eu vou estar falando como que vocês pesquisam para saber, né, qual é a nota de avaliação desse curso no MEC, para vocês. Porque muitas vezes a pessoa não procura saber isso, ela vai por uma faculdade que alguém contou, porque foi fácil de entrar, né? E tem muitas faculdades que são famosas, mas que em determinados cursos têm uma pontuação baixa. Então, a gente vai falar isso posteriormente, tá bom? Isso eu prometo para vocês, está na nossa grade, né? Para a próxima curiosidade. Se você gostar de engenharia eletrônica, mecânica e civil, né? Faça mecatrônica e depois parta para automação predial. Você vai usar as três coisas. Tá vendo como tem profissão que usa... Na verdade, a grande maioria das profissões de engenharia usa mais de uma engenharia. E hoje as engenharias estão todas misturadas. Beleza, Matheus? Respondido, Matheus? Mais alguém tem mais alguma pergunta? O Marcel só fez um comentário, né? Do quanto ele precisa tirar no mínimo no Enem para entrar em agronomia na USP. Com certeza, sempre é uma notinha elevada. Sempre. Sempre. E vai tentar entrar em elétrica. E elétrica, pessoal, de longe, é a pior engenharia que tem para estudar. De longe. Pior no sentido de mais complexa. De longe é a mais complexa. Engenharia elétrica é para maluco. Mas eu adoro. Sou apaixonado. Geração e transmissão e distribuição de energia elétrica é a coisa mais linda que existe. Mas é uma engenharia difícil. Beleza, pessoal? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não, eu acho que não. Beleza? Perfeito. Aninha, obrigado pelo convite, minha querida. Deixa eu que te agradeço, né? A gente, o colégio, os alunos, nós te agradecemos muito essa sua disponibilidade, né? Foi excelente. Então, vai aguçando um pouquinho mais a curiosidade deles, principalmente a curiosidade de pesquisar, de ir atrás, de conhecer. Então, se preocupar com aquilo que realmente vai fazer. E a gente acaba até fazendo alguns testes para a gente ver, olha, quais são as suas habilidades mais aguçadas, mas a curiosidade realmente é uma característica aí da engenharia. E foi bem legal tudo isso que você comentou, dos tipos que você colocou. Muito obrigada, a gente te agradece muito. Você sempre é um show, é um parceiro da gente, porque sempre você está lá conversando com os nossos alunos, então nós é que temos que te agradecer muito. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Olha, né? E quem sabe você voltar para falar um pouquinho de neurociência, que você é tão... Você já fez uma palestra dessa para a gente e foi muito legal. Então, pode ser que eu te convide de novo. Se prepara. Fique à vontade. Você tem, nossa,
toda a liberdade de convidar, eu sempre vou participar, porque você sabe o quanto eu gosto. Eu sou cria... Ah, não falei. Eu sou cria do São Judas. Eu sou ex-aluna. Eu tenho orgulho de falar isso, hein? Eu tenho orgulho de falar. Mas eu não era professora, tá? Eu não era. Ela não era. Ainda. Tá quase lá. Neantemente, a gente não era. Era o Ribeiro. Mas eu sou cria do São Judas, eu tenho orgulho de dizer isso. Tenho orgulho de participar também por conta disso. Conheço o diretor de vocês desde que eu era aluno. Mas é muito legal, realmente é muito legal conversar isso com vocês, porque para mim é uma coisa gratificante, né? Poder disponibilizar informações para vocês é muito gratificante. Gosto muito mesmo. Podem convidar para o que for, até para tomar um café eu vou, viu, Cineide? Com certeza. À disposição. Será um prazer recebê-lo aqui, sim, viu? De vez em quando eu vou, né, Aninha? De vez em quando eu estou por aí, dou uma passada, tomo um café. De vez em quando eu vou. Eu não tenho, como diz outro, eu não tenho papas na língua. Isso, bem eu vou, assim, fico batendo papo. Mas é bom porque o bom filho a casa torna. E eu espero que eu seja sempre um bom filho, porque eu sempre vou a casa tornar. Muito obrigada, Vassi. Um beijo grande no seu coração. Viu? Pessoal, muito obrigada pela participação, pelos muito questionamentos. Obrigado, meninos, pela paciência. Vocês são show também. Vocês são show. Mateuzinho, força, hein? Eu tenho um filho chamado Mateus. Opa! Pode deixar. Nervoso. Força, velho. Vai estudar. 2 páginas aqui, 4 páginas aqui, puro texto. Eu vou passar